Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto nessa manhã de domingo. Eu quero convidar você e a sua família a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 57. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus no Salmo 57. Amém? Vamos cultuar ao Senhor, louvar, orar, ouvir a sua palavra. Salmo 57 diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus Ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Pausa, Deus, envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acorde. A harpa e lira vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Glória a Deus, amém? Você pode colocar a Bíblia sobre a cadeira, sobre a mesa, sobre o sofá, onde você estiver. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Seja exaltado, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai. Queremos exaltar os teus atributos, a tua grandeza, te glorificar, dizer que tu és, Senhor, o nosso refúgio, Pai, em meio à angústia, ou em meio à tribulação, em meio a qualquer situação. Nós queremos te exaltar, te agradecer, Deus. Grande é o Senhor, digno de louvor, incontáveis são as tuas obras. Grande é o Senhor, digno de louvor, assentado sobre o trono, cheio de glória. Senhor, digno de louvor, incontáveis são as suas obras. Grande é o Senhor, digno de louvor, assentado sobre o trono, cheio de glória. Diga ao Senhor, tu és pra mim seguro, outro igual a ti jamais haverá. Tu és pra mim refúgio escondido, fonte de força que sustenta o meu. Tu és pra mim, Senhor, tu és pra mim jamais haverá. Tu és pra mim refúgio escondido, fonte de força que sustenta o meu ser. Oh, que nos sustenta, Senhor Jesus, que nos guarda, Pai, em meio às lutas, em meio às provações. Tu és nosso refúgio, és tu que nos guarda, Senhor. Em ti queremos, em ti podemos descansar. Os nossos corações, Senhor, os nossos corações aflitos, nossos corações, Deus, que clamam pelo socorro. Oh Deus, em ti, Pai, somente em ti, Senhor, nós podemos clamar, somente a ti, Senhor. Oh Deus,
palavras nos seus lábios, meu irmão, na sua casa, adore, adore, diga grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, é digno de louvor, incontáveis são as suas obras, grande é o Senhor, é digno de louvor, assentado sobre o trono, cheio de glória. Declare ao Senhor mais uma vez: grande é o Senhor, digno de louvor, incontáveis são as suas obras. Grande é o Senhor, digno de louvor, assentado sobre o trono, cheio de glória. Tu és pra mim lugar seguro, outro igual a ti, Senhor, jamais haverá. Tu és pra mim refúgio escondido, fonte de força que sustenta o meu ser. As nossas vozes. Tu és pra mim lugar seguro, outro igual a ti jamais haverá. Tu és pra mim refúgio escondido, fonte de força que sustenta o meu ser, fonte de força que sustenta o nosso ser, Senhor. Tu és a nossa fonte de força que sustenta o meu ser. Oh Deus, Tu que sondas e conheces nossos corações, toma nossas vidas essa manhã, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau, nos guia pelo caminho reto, Pai. Que Te glorifique, Te exalte, Senhor. Teus olhos revelam que vamos juntos, igreja. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver, vem dentro de mim. Chega, leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade. Mas quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Você possa refletir sobre a verdade que nós estamos cantando, amém? É o Senhor, somente o Senhor, que nos enche da paz verdadeira, Pai, que nos sonda. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti.
ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Diga ao Senhor, leva a minha vida, leva a minha vida a uma só verdade. Mas quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, Senhor, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Enche a tua igreja, Senhor Jesus. Enche o teu povo, Senhor, da tua paz, Senhor Jesus. Oh Deus, em meio a tudo que temos vivido, Senhor, que o Senhor possa encher cada um de nós, Senhor, com a tua paz, com o teu cuidado, Pai. Guarda, Senhor Jesus, as nossas famílias, guarda a nossa casa, guarda nosso lar. Senhor Jesus, guarda a nossa igreja, a nossa liderança, nosso pastor, Pai, sua família, Senhor Jesus, cada líder, Pai. Te entregamos, Senhor, nossos familiares nas tuas mãos, Senhor Jesus. Clamamos que os teus olhos, Senhor, estejam sobre nós, Pai, e enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor na sua casa, amém? Pastor Marcos. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida. Que hoje seja um dia especial para você, um dia em que você e sua família estarão cultuando ao Senhor. Que Deus fale consigo através da sua santa palavra. Para isso, abra a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo de número 1, que diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra,
para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por deuses a sua própria força. Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incensos em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Amém. Meu Deus amado, nós nos reunimos nessa manhã para ouvirmos a Tua santa palavra. E o Teu Espírito Santo possa falar conosco. A Tua igreja que se reúne em lares, Senhor, nesse dia, para, ó Deus amado, juntos cultuar ao Senhor. Já louvamos a Ti com louvores, engrandecemos o Teu santo e maravilhoso nome. Tu és o único Deus e não há outro Deus além de Ti. Tu reinas e governa toda a terra. Todas as nações estão debaixo da Tua autoridade e poder. Pai amado, nesse tempo que o Senhor venha fortalecer-nos, animar-nos, e, ó Deus, fazer com que os nossos pés estejam fincados na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Quando as coisas não acontecem como esperamos. É sobre isso que desejamos falar nessa manhã. Quando as coisas não acontecem como nós esperamos que aconteçam. Quando cremos em Cristo e por Ele nós somos salvos, somos tirados da morte para a vida. O maior problema da nossa vida é resolvido. Nós temos o nosso problema espiritual resolvido de uma única vez. Quando somos agraciados por Deus através do sacrifício do seu Filho, temos o maior problema de nossa vida resolvido. Porém, todos os nossos problemas não são resolvidos automaticamente. Ao termos a nossa vida salva por Cristo, nossos problemas não são resolvidos automaticamente. Ingressar numa carreira cristã, na pretensão de que todos os seus problemas serão resolvidos, é uma expectativa que certamente será frustrada. Se você nutre uma expectativa de que ingressando numa carreira cristã,
Sendo um discípulo de Cristo, todos os seus problemas automaticamente serão resolvidos, a frustração está à porta. Certamente você se frustrará. Se você sai do mundo na intenção de que, sendo um filho de Deus, um cristão, todos os seus problemas serão resolvidos, quando você se deparar com as aflições que são próprias da vida de um discípulo de Cristo, você sucumbirá na fé. Você não conseguirá dar próximos passos. Você não conseguirá permanecer firme. Irmãos, existem aflições que são comuns a todo ser humano. Mas existem outras aflições que são próprias daqueles que confessam a Cristo como seu Senhor, que são discípulos de Cristo. Há aflições que são próprias, que são pertinentes àqueles que decidiram seguir uma carreira com Cristo, um discípulo de Cristo, um salvo pela graça de Cristo. Por isso, se você diz ser um cristão, e ao mesmo tempo diz para mim que não tem problema nenhum, olha, minha vida é um mar de rosas, está tudo bem, sempre bem, nenhum problema, nada que o afete, nada que venha balançá-lo na fé, ou que venha fazer com que a sua cabeça tenha algumas interrogações, alguma coisa possivelmente não se encaixa, alguma coisa possivelmente não bate certo. Jesus nos garantiu vida plena num mundo cheio de aflições. Jesus garantiu a mim e a você uma vida plena, porém vivida num mundo cheio de aflições. Ele não nos chamou a viver num mundo de fantasias. Dissociar a vida plena de aflições é viver um mundo de fantasias. É viver um tempo onde as coisas estão meio que desconectadas ou totalmente fora daquilo que você imagina ser um discípulo de Cristo. Uma coisa é importante deixar bem claro nesse momento. Para um filho de Deus, sempre existirá esperança no mundo de aflições. Para um filho de Deus, sempre existirá esperança no mundo de aflições. Abacuque era um profeta que era consciente. Ele era um profeta de Deus consciente. Ele não estava alienado à própria nação de Israel, como também alienado ao mundo à sua volta. Ele tinha consciência do que estava acontecendo dentro da sua nação. Ele tinha consciência clara de como se comportavam os líderes religiosos, as autoridades daquela época e como o mundo estava se movimentando ao redor de Israel. No capítulo 1, nós vemos que Abacuque fica sabendo que o reino de Judá seria conquistado pelos babilônios. Imagina você, de repente, tendo a tua vida tranquila e você descobre que daqui a pouco invadirão a sua terra e tomarão tudo à força, levarão todos os seus filhos escravos e você não terá mais liberdade de ir e de vir. Capítulo 1 trata disso. Povo de Judá que vivia do seu jeito, segundo a sua vontade, fazendo tudo o que era de errado, recebe uma profecia. E Abacuque fica sabendo que Deus iria fazer com que os babilônios levassem Judá cativo. Mas esse conhecimento levou a se voltar para Deus e perguntar: por que o Senhor permitiria? Por que o Senhor autorizaria que uma nação iníqua como a Babilônia, os caldeus,
pudesse exercer juízo contra nós, destruísse Judá. Por que o Senhor permitiria que isso acontecesse? E aí no capítulo 2, Deus lembra a Abacuque que os seus planos não haviam terminados. Deus traz ao seu profeta um lembrete: olha, os meus planos a respeito de Israel não terminaram. E eles serão cumpridos à frente. Deus não começa nada e o deixa pelo meio do caminho. Deus é especialista em pegar qualquer coisa que esteja destruída e terminar essa coisa como aquilo que jamais você imaginaria. Deus é poderoso para assim fazer. E era isso que ele vai tratar no capítulo 2. Deus relembra a Abacuque, o seu profeta, que ele não terminou ainda o que tem para fazer e ele à frente terminaria aquilo que disse terminar. No capítulo 3, Abacuque faz uma oração de louvor a Deus. Um cântico de adoração à majestade do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso. Esse é um panorama bem rápido do livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, nós vemos que a percepção de Abacuque, daquilo que acontecia à sua volta, que acontecia à volta de Israel, no mundo, era o que o levava a se questionar e questionar ao próprio Deus. Por que Deus é tão indiferente? Por que Deus é tão indiferente a certas coisas que acontecem com a gente, que nós não acreditamos por sermos filhos de Deus, por exemplo, por sermos fiéis a Deus, por termos uma vida piedosa, e por que então que Deus está tão indiferente à situação em que nós estamos vivendo? Esse foi o questionamento de Abacuque. As coisas estão caminhando, não estão bem. As coisas estão caminhando muito ruim, no mundo também as coisas não estão bem. Por que o Senhor está tão indiferente a isso? Como nós lemos, os versículos do capítulo 1, Abacuque sabia que o reino de Judá estava se corrompendo cada vez mais. Desde a morte do rei Josias, em 609 a.C., o rei Josias foi um rei reformador. Ele assumiu e fez reformas religiosas tão profundas que o povo se voltou para Deus, o povo viveu um tempo de avivamento diante de Deus. Porém, Josias morre. E ele morrendo, seu filho Joaquim vai assumir e eles começam a se esquecer de todas as reformas que o seu pai havia feito, que Josias havia feito. E eles começam a retornar às práticas antigas. Um filho se esqueceu daquilo que o pai havia feito. Jeremias, que era contemporâneo de Abacuque, ele vai falar um pouco desse tempo, de quem era Joaquim. Jeremias capítulo 22, dos versículos 13 ao 19. Abra lá. Jeremias capítulo 22, dos versículos 13 ao 19. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida. Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão
e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Não se lamentarão clamando: ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Havia no reinado de Joaquim muita violência e nenhuma justiça. Muita maldade. Maldade que crescia a rodos. Injustiça que crescia a rodos. E se multiplicava no meio do povo que sofria, que tendo que trabalhar forçado não recebia nada para o seu próprio sustento. E Abacuque vê a maldade, a manipulação dos poderosos de Judá. E ao ver isso ele se mostra perplexo. Ele se coloca de uma maneira diante de Deus, que coloca a sua queixa diante de Deus. E nós vemos nos versículos 2 e 3, que as palavras usadas pelo profeta Abacuque, que os tempos não eram nada bons. Veja comigo as palavras que ele vai usar, nos versículos 2 e 3. Até quando clamarei por socorro, sem que te ouças? Até quando gritarei violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição, a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo o lado. Ele define aquele tempo, aquele momento com as palavras mais duras, mais difíceis, mais horrorosas, mais violentas que se pode ter. Havia violência, havia grito de socorro, havia destruição, conflito e luta. Abacuque fica tão aflito e pergunta: por que Deus pode ser tão indiferente diante de um quadro tão terrível como esse? É o versículo 4. Vai dizer a causa fundamental de toda aquela situação. Olha o versículo 4 comigo. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A causa dos problemas eram os líderes que estavam corrompidos. Eram os líderes que não obedeciam às leis. Eram os ricos que não se preocupavam com os pobres. Aliás, exploravam os pobres. Os tribunais eram corrompidos, corruptos. Juízes corruptos. Ninguém se importava com isso. As coisas aconteciam a olho nu. E ninguém se importava com isso. E aí Deus fala a Abacuque, dos versículos 5 a 11. Quando ele diz: olhem as nações, ele responde a Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa
que tem por deuses a sua própria força. Deus diz para Abacuque que ainda que ele não estivesse enxergando, Abacuque, ainda que você não esteja enxergando, ainda que você não consiga perceber, eu estou trabalhando no meio das nações. Eu estou me movimentando no meio do mundo, eu continuo soberano, atuando no meio do mundo. Deus deu a Abacuque uma visão, não deu a Abacuque nenhuma explicação. Ele não estava se explicando com Abacuque, porque Abacuque não estava compreendendo e o achava tão indiferente. Não, Deus dá uma visão a Abacuque do que ele está fazendo. Que bom seria se todos os dias nós tivéssemos uma visão daquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, de como Deus está trabalhando. Embora eu e você não tenhamos essa visão, nós temos a certeza pela palavra de Deus que Deus continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus continua se movendo nessa terra. Deus continua agindo nessa terra. Essa terra não está desgovernada. E saiba, meu irmão, assim como foi com Abacuque, Deus não nos deve nenhuma explicação. Deus não devia nenhuma explicação a Abacuque, embora ele quisesse entender por que Deus estava sendo indiferente. Assim como Abacuque, Deus não nos deve explicação alguma. A sua graça e misericórdia faz com que ele se revele a nós. É graça e misericórdia revelada àqueles que buscam ao Senhor, que se voltam para Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Abacuque. Ele se volta para Deus fazendo alguns questionamentos, mas ele sabia que Deus era poderoso para controlar todas as coisas. E Deus se revela a ele, revela a sua vontade, o seu propósito, dando a ele uma visão do que estava acontecendo. Deus estava trabalhando, irmãos, de uma forma tão incomum, tão inusitada, que mesmo o profeta não conseguia entender. Nem o profeta conseguiu entender o que estava acontecendo. Preste atenção, meu irmão. Você que está ouvindo e vendo, preste atenção. Nem sempre conseguiremos compreender a forma como Deus está trabalhando em nós e por nós. Nem sempre conseguiremos compreender a forma como Deus está trabalhando em nós e por nós. Nem sempre conseguiremos entender. O que Deus estava fazendo não entrava na cabeça do profeta Abacuque, e nem mesmo na cabeça de qualquer um hebreu. Para um israelita, a coisa certa é: Deus abençoa o seu povo e pune, amaldiçoa, castiga os seus inimigos. A cabeça de um israelita funciona assim, de um hebreu. Deus abençoa o seu povo, ao mesmo tempo que vai punir, vai amaldiçoar, vai castigar os seus inimigos. A cabeça de um israelita funciona exatamente assim. Muito parecido com a cabeça de muitos crentes hoje. Muito parecido com muito crente hoje. Nós somos abençoados. E aqueles que não são crentes devem sofrer. Mas nós não, nós somos abençoados. Nós é que somos cabeça e não cauda. Nós é que devemos ter os melhores. Nós que devemos ser os melhores. Deus abençoa a gente e jamais vai disciplinar a gente. Não, Deus não fará assim. Deus jamais nos privará das suas bênçãos. Deus descreve aquele povo como um povo feroz. Deus vai descrever os babilônicos, os caldeus, como um povo feroz, rápido, destruidor. Um povo que por onde passava deixava um rastro de destruição. E vinha causando pavor no mundo. Era a nação que dominava o mundo naquela época. E imaginar que aquela nação viria em direção a outra nação, aquele povo já entrava em estado de choque, de medo.
porque eles destruíam. Quem poderia deter aquele povo? Quem é que poderia parar aquele povo? Naquele momento, ninguém, não havia no mundo um povo que pudesse impedir a Babilônia, mas Deus podia. Não havia quem pudesse parar a Babilônia, mas Deus podia. Deus podia deter aquele povo, mas tinha um problema apenas. Tinha um problema. O problema era que Deus é quem estava enviando os babilônicos, aquele povo mau, para disciplinar o seu povo. Deus resolveu usar um povo cruel, um povo que sabe o que é fazer maldade, para corrigir o seu povo que estava em pecado. Aí Abacuque descobre que Deus não estava sendo indiferente. Deus estava trabalhando as nações. Estava para usar a Babilônia para disciplinar o seu povo. Deus antes disso havia enviado profetas. Deus havia retirado as bênçãos do povo. Deus havia feito com que guerras chegassem até eles. Deus havia feito e provado para que eles pudessem retornar a ele, mas o povo insistia em viver num pecado. Não se abalava com o que estava acontecendo. Não se arrependia. Deus falava através dos profetas, mas eles não ouviam. Há uma hora em que Deus decide agir. Há o kairós de Deus. E assim também para nós. Há uma hora que Deus age, há uma hora que Deus vem para fazer aquele risco embaixo, dizer, olha, vamos conversar agora e vamos acertar as contas. Talvez você esteja olhando o mundo à sua volta e se perguntando, meu Deus, será que o Senhor virou as costas para esse mundo? Será que o Senhor largou esse mundo e foi para um outro planeta, para um outro mundo, para cuidar de uma outra coisa? E eu digo para você nessa manhã, Deus não está indiferente ao que está acontecendo. Deus não está indiferente à dor da humanidade. Mas chega uma hora que Deus manifesta o seu juízo. Chega uma hora que Deus chama a humanidade, que Deus chama o homem para um conserto. Talvez esse seja um tempo em que Deus esteja querendo ensinar, não somente aqueles que nós imaginamos que não amam a Deus, que merecem até serem punidos por isso. Há tempo em que Deus faz um risco embaixo para tratar comigo e contigo, para nos chamarmos a um acerto de conta. Talvez seja um tempo em que Deus esteja querendo nos ensinar. Mostrar para mim e para você se realmente nós cremos que Ele tem um controle absoluto de nossas vidas. E nele podemos descansar. Deus estava avisando aquela nação que disciplinaria. Mas eles não estavam nem aí. Meu querido irmão, Deus jamais fica indiferente ao pecado. Deus jamais fica indiferente ao pecado. E isso nos conduz a uma segunda lição. Como Deus pode ser tão incoerente? Como que Deus pode ser tão incoerente? Versículos 12 ao 17. Olha o que Abacuque diz para o Senhor. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis,
apanha-os em sua rede e nela os arrasta, então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. A resposta de Deus a Abacuque deu um nó na cabeça dele. Teologicamente ele ficou com um nó na cabeça e não conseguia equalizar na cabeça dele a teologia, porque como é que pode? Se Deus é um Deus eterno, e Ele é desde a eternidade, Ele é santo, o santo que não consegue coadunar com o pecado, com a maldade, com a perversidade, então por que Deus resolveu usar uma nação má? Se Deus é santo, como seria possível um Deus santo usar uma nação tão perversa para castigar o seu povo? Como pode uma nação idólatra vir punir um povo escolhido de Deus? E para isso, Abacuque vai apelar à santidade de Deus. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Tu não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? O profeta vai se concentrar na santidade de Deus. Quem crê em Deus, irmãos, às vezes perguntam por que as coisas não acontecem. Quem crê em Deus, uma hora ou outra vai perguntar por que certas coisas estão acontecendo. A questão do profeta é a dúvida, não é a incredulidade do profeta, mas a dúvida dele. Por que Deus está fazendo dessa maneira? Porque eu sei que Deus é santo, eu sei que Deus é puro em tudo e não há condição dele estar ligado à maldade ou aquilo que é perverso. A minha questão não é uma incredulidade, eu creio em Deus, conheço Deus, mas há uma dúvida que está pairando na minha mente. Irmãos, Deus compreende as nossas dúvidas, mas não tolera a nossa incredulidade. Deus compreende a sua dúvida. Não é problema para Deus a sua dúvida. Porém, a sua incredulidade é um problema para Deus, porque Deus não tolera a incredulidade. Abacuque leva as suas dúvidas a Deus. Ele não chega diante de Deus como alguém incrédulo. Olha, o Senhor não há mais, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor não pode fazer aquilo, o Senhor não tem como, o Senhor não pode, não tem força, não. Haviam dúvidas que o levam a questionar, a perguntar a Deus. O leva a tentar entender aquilo que está acontecendo diante dele. A dúvida o conduz à presença de Deus. A incredulidade o afasta de Deus. Quando você começa a ter sinais pairando na sua cabeça que o faz se distanciar de Deus, é porque a incredulidade está imperando. Não apenas uma dúvida, mas a incredulidade. Você não acredita que Deus possa fazer, ou você não acredita que Deus esteja fazendo assim. A incredulidade afasta um homem de Deus. É uma decisão tomada pelo homem. Eu decidi não crer. Decidi não acreditar. E saiba você que a dúvida ela nasce numa mente preocupada. Aliás, a dúvida ela nasce numa mente preocupada, desculpe. Num coração que é quebrantado diante de Deus. Ela nasce num coração que está quebrantado dentro dele porque conhece a Deus, sabe como Deus age.
mas não está compreendendo o que está acontecendo e há uma dúvida dentro dele, ele se volta para Deus. Ele corre para os braços do Senhor. Abacuque faz exatamente assim. E esse momento da vida do profeta Abacuque nos revela uma dura lição, irmãos. As respostas de Deus às nossas orações nem sempre são as esperadas. As respostas de Deus às nossas orações nem sempre são as respostas que esperamos. E aí, para você entender, a maioria das nossas petições a Deus, elas já são feitas com as respostas embutidas dentro dela. Nós nos ajoelhamos para pedir algo a Deus, temos um pedido a Deus, nós começamos a fazer esse pedido a Deus, mas dentro desse pedido nós já embutimos aquilo que nós queremos como resposta. Senhor, eu venho lhe pedir uma porta de emprego e tu sabes o que eu quero. Sabes qual é a vaga dos meus sonhos, como eu me encaixaria bem naquela função. Seria, olha, a vaga dos meus sonhos, Senhor. Ah, Senhor, abre essa porta para mim. Ou seja, Deus, eu quero esta porta e, por favor, não me escolha outra, porque eu quero aquela. Só que Deus não está sujeito aos nossos caprichos. Deus não está pronto para atender qualquer capricho nosso. Não era aquela resposta que Abacuque queria ouvir. Aliás, não era aquela resposta que nenhum israelita gostaria de ouvir. Tudo bem, Senhor. Está certo que o povo não anda bem. Está certo que o povo está vacilando, está certo que a liderança, está se corrompendo, está certo que as autoridades, os tribunais estão todos corrompidos, está certo que o povo está totalmente voltado para o pecado, mas o Senhor usar um povo sujo para tentar limpar um que já está sujo também. Alguma coisa está errada. Não havia dúvidas para Abacuque que Deus deveria disciplinar Israel, Judá. Não havia dúvidas para Abacuque que Deus devia disciplinar o seu povo. Ele tinha certeza. Mas dessa maneira, não, Senhor. Dessa maneira, não. Nós precisamos entender que a nossa oração a Deus, elas são perfeitamente interpretadas por Ele. Deus sabe exatamente o que nós estamos dizendo. Deus sabe exatamente quais são as intenções por trás da oração que fazemos a Ele. Ele sabe exatamente como vai. Ele sabe exatamente aonde nós queremos chegar. Então, querido, saiba de uma coisa. As respostas de Deus nem sempre são as esperadas por você. Nem sempre serão aquelas que você deseja. E o que fazer quando isso acontece? O que fazer quando recebemos aquilo que não esperamos? Que a resposta veio errada ao nosso entendimento. Não era aquilo que nós queríamos. Primeiro, conscientize-se de que Deus sabe o que está fazendo. Tenha plena consciência de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Quantas vezes você diz que Deus é bom? Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom. Dizemos todas as vezes que Deus é bom. Então vamos sossegar nele. De maneira que aquilo que Ele traz a nós, ainda que não seja a resposta que queremos, nós sabemos que Ele está fazendo o que é bom. Ainda que seja nos disciplinar, ainda que seja apertar um pouco a porca, ainda que seja, apertar um pouco mais o nó, o propósito sempre será bom. O profeta Jeremias profetiza nesse tempo. Olha o que ele vai dizer para aquele povo. No capítulo 29,
dos versículos 11 a 14. Jeremias capítulo 29, dos versículos 11 a 14. Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Deus sabe exatamente o que está fazendo, e os planos dele são bons. É isso que ele está dizendo para aquela nação. Eu é que sei o que é bom para você. Eu é que tenho um plano bom para você. Não é algo mal, não é algo ruim. Você não entende, também não vai entender. Mas assim descanse nele. Quando as coisas não acontecerem, a resposta não for aquela que você espera. Segundo, não se esqueça que Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. Ao contrário de nós, Deus sabe o que é melhor. Nós temos vontade. Já diz o dito popular que vontade dá e passa. E ainda bem que dá e passa, porque se todas as tuas e minhas vontades fossem atendidas plenamente, nós estaríamos perdidos. Porque muitas vontades que temos ao longo do dia, elas não são boas, aliás, elas são muito feias. Nós ficamos com ela na nossa mente, guardada, não verbalizamos. E damos graças a Deus que vontade dá e passa. Deus não. Deus, ao contrário de nós, sabe exatamente aquilo que é melhor para nós. Nós temos tendências a fazer escolhas erradas. O pecado nos impulsiona ao erro, nos leva ao erro. O mundo caído nos seduz a um erro. Nós vivemos no mundo caído e somos tendenciosos ao mal. Nosso maior talento, você pode ter certeza, é a inclinação para o pecado. É se meter em confusão. Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. Salmo 37, dos versículos 3 ao 7. Há um conselho para nós diante dessa realidade. Quando o salmista vai dizer, Salmo 37, versículos 3 ao 7. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Se Deus é bom, Ele também sabe o que é melhor para nós. Então vamos descansar nele. Vamos confiar nele, vamos lançar diante dele todas as nossas preocupações. E aí somos conduzidos a mais um alerta. Se você ora e as respostas não são bem aquelas que você espera, não se esqueça. Deus é eterno. Ele já viu o início e o fim de todas as coisas. Abacuque vai dizer, do versículo 12, Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Ou seja, Tu és eterno, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece o início e o fim de todas as coisas.
Ao mesmo tempo que Abacuque está surpreso com a resposta de Deus, ele sabia que Deus não estava perdido no tempo. Deus não está perdido. Uma sensação que você tenha, de repente, de ver tudo se desmanchando ao teu redor e você pensar, Deus está, meio perdido nisso tudo. Deus não está perdido no tempo. Ele é o dono do tempo. Ele criou o tempo. E somente Ele é eterno. A Santíssima Trindade. Deus habita o espaço e o tempo, sem deixar de preencher nem um pedaço que seja dele. Deus habita o espaço e o tempo. Ao contrário de nós, que somos limitados a um tempo e um espaço. Não conseguimos sair fora dessa caixa. E aquilo que nós conseguimos ver além disso, é aquilo que a palavra de Deus nos possibilita enxergar, como poder olhar para o céu, como poder vislumbrar a eternidade, com ela sonhar. Deus é o Deus do tempo, o Senhor do início e do fim. Se a resposta não é a que você quer, saiba que Ele não está perdido. Ele está cuidando de todas as coisas. Confie nele, descanse nele. Que Deus o abençoe. Meu Pai amado, nós somos gratos a Ti. Tu que governas o mundo, que dá ordem a todas as coisas, que tens o controle absoluto, Tu que estás assentado num alto e sublime trono, que tem a terra como estrado dos seus pés, que diz e as coisas acontecem. Nós nos voltamos para Ti nesse tempo e pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude a compreender. E ainda que o nosso coração tenha dúvidas, ainda que a nossa mente venha parar uma dúvida, não nos deixe caminhar na incredulidade, porque isso certamente nos afastará de Ti. Que a dúvida nos leve aos Teus pés, que a dúvida nos leve aos Teus pés, nos leve a orar a Ti, a buscar mais de Ti, a compreender melhor o Senhor e descansar num Deus que está cuidando de tudo. Um Deus bom, que sabe o que é melhor para nós e que não nos nega aquilo que nós precisamos para sobreviver na face dessa terra, que prometeu cuidar de nós. É nisso que nós nos firmamos, Senhor, que Tu és um Deus eterno, Senhor de todas as coisas. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.